Deixa o pessoal ir Agora, entrando aí. Boa tarde a todos e a todas. A gente teve esse problema técnico, mas vamos retornar agora, chamando aí na conversa, né, Dan? é, vamos Enquanto, lá. enquanto você ajeita, eu vou aqui apresentando, tá bom? Então, eu sou Milena Mendes de Souza, sou engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATE do projeto Bahia Produtiva, por meio do SEDASB, essa instituição na qual estou aqui representando e que eu tenho orgulho em fazer parte. E a gente está aqui hoje para mais uma série de ações que serão desenvolvidas pelo SEDASB por meio do Serviço de ATE Emergencial, que ela é feita dessa maneira, né, remota, devido ao coronavírus, e é financiado pelo governo do estado da Bahia, por meio da CA. E a gente tem como objetivo promover e dar continuidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural, aos dirigentes, aos agricultores e agricultoras, aos agentes comunitários rurais, aos agentes comunitários em apicultura, dos diversos empreendimentos de economia solidária que o SEDASB trabalha hoje, né, desde o território médio-sudoeste, como o território do sudoeste baiano. São 24 associações que são apoiadas pelo projeto Bahia Produtiva. E, na verdade, nossa vontade é de estar aí, né, no campo, fazendo as atividades com vocês, levando informações, absorvendo toda a experiência que a gente tem aí do homem e da mulher do campo e fazendo essa troca, né, linda e de experiências que a gente vinha fazendo aí ao longo de 2 anos a mais no projeto Bahia Produtiva. Mas como não está sendo possível, essa é a forma, né, que a gente tem encontrado do SEDASB estar perto de cada agricultor, cada agricultora e dos municípios, né, dos diversos municípios que fazem acontecer a agricultura familiar. O pessoal está falando que faltou cantar de novo. Não, já, já foi. E para esse bate-papo aqui eu vou convidar, né, Dan, que já está aí comigo, Daniel Bittencourt, que é um amigo, e aí a gente já tem uma caminhada aí juntos na agroecologia, né, Dan? A gente já começou no curso de agroecologia feito por Luiz Moura, na qual teve envolvimento com o SEDASB, então foi um encontro mesmo, assim, de pessoas nessa cidade que tem agroecologia na veia, né, que faz acontecer e que busca propostas sustentáveis para o meio de vida. E então vou pedir que você nos apresente aí, fale quem é Daniel. Então, boa tarde. Gratidão pelo convite do SEDASB. Muito bacana estar tendo esse espaço para compartilhar, né, nossas alternativas de comercialização, de dar mais viabilidade ao campo. Então, eu sou Daniel, sou agroflorestor, sou articulador da Rede Bem Viver e da CSA Umuarama. Sou filho de Dionei e Adriana, agricultor e professora, graduado em engenharia ambiental, sou sítio Umuarama, sou agroecologia, sou militância. Estou aí nessa caminhada, né? Missão boa, né? Essa militância pela comida de verdade, pela agricultura sem veneno, pela agricultura mais saudável também para o agricultor. E é isso, a gente está numa experiência aí de 2 anos da Rede Bem Viver, que a gente vai poder compartilhar um pouco, e agora nós estamos chegando aí a 6 meses, quase 6 meses dessa nova tecnologia social, que é a CSA em Vitória da Conquista, né? Que é a CSA Umuarama. Dan, assim, a gente percebe, né, seu envolvimento nessas articulações em rede e, assim, só pegando o gancho da sua fala aí do que a gente precisa realmente da agricultura, né? Pelo menos 3 vezes ao dia a gente está ali buscando aquele alimento, buscando algo que seja saudável para o nosso dia. A gente sabe que 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa, segundo a FAO, vem da agricultura familiar. Então, assim, quando a gente traz esse bate-papo aqui, a gente trazer também essa importância de saber de onde vem o alimento, né? Todo esse caminho que ele percorre, desde ali, o preparo com a terra, do cuidado que o agricultor tem, né? O trabalho, muitas das vezes, né, de estar trazendo esse produto, esse alimento para a gente.
E a gente, às vezes, essa relação com os agricultores, elas se perdem. Então, a gente também traz, assim, para esse bate-papo de hoje, que é uma relação, né? Até Vinani aí entrando agora, que a gente quer trabalhando, não é nessa forma de mercadológica, né? Nani fala muito, a gente trabalha com a lógica da agroecologia, a lógica da agricultura, por isso que é agroecológica, né? Então, essas redes que você vem apresentar aqui para a gente, segue essa lógica da agricultura, não desse mercado capitalista que pensa no lucro, que pensa de chegar lá no mercado e pegar do jeito que está o alimento e não saber a procedência e a qualidade daquele alimento que chega na nossa mesa. Então, assim, queria que você falasse agora para a gente dessa rede Bem Viver que conecta pessoas e alimentos saudáveis, né? Explicar o que é, como é que funciona, falar um pouquinho para a gente. A agroecologia é vida, né? É movimento, é luta, é resistência, mas sobretudo é vida. Então a gente vê que se a gente entra na lógica do mercado, a gente sai dessa lógica da vida. Na verdade, a gente entra na contramão, né? Porque se a gente Sim. for o agronegócio, ele está destruindo a vida e a agroecologia, pelo contrário, ele está gerando vida. E aí a gente vê também como a cidade, refletindo na tua fala, como a cidade ainda está distante, né? Distante do alimento, distante das raízes, distante da terra, e como esse processo de distanciamento é adoecedor, né? A gente vê que tanto gera um impacto ambiental muito grande, essa questão de trazer alimentos de longas distâncias, fora o tanto de insumo químico, né, que tem por trás desse alimento, além da exploração da mão de obra, além da exploração da terra, que tudo isso vai para um sistema de morte. Pelo contrário, a agroecologia faz esse movimento Pela vida, né? acolhedor. Você acolhe a vida, você acolhe a terra, o agricultor também é acolhido nesse movimento. E a cidade tem um papel muito importante nisso, né? Porque a cidade tem que valorizar o agricultor, tem que valorizar a agricultura, tem que valorizar o alimento. E nesse processo nosso de globalização, a gente vê que são coisas que não estão sendo valorizadas, né? E a gente percebe que, ao mesmo tempo que acontece isso, o número de doenças vem aumentando muito, né? Muitas doenças. E a gente vê que é doença causada pelo sistema, porque a gente teve recentemente aí a ligação de duas indústrias se juntando, né? Uma maior indústria de produtos químicos, de sementes modificadas, se juntou com a indústria do remédio. Então a gente vê como é uma lógica perversa por trás do alimento e por trás também da pessoa humana. E que vai totalmente fora, né, desse processo que a gente vem buscando, né, de mais sustentabilidade, de alimentos sem veneno, né, de estar ali realmente sabendo de onde vem a comida e é esse tanto de veneno que está chegando em nossas mesas que a gente tenta, né, e faz isso, né, nos trabalhos dentro aqui do SEDASB, você aí nessa sua corrente de redes, e apresentar assim para a gente um pouco, né, agora, como é que funciona essa rede para chegar a esses alimentos sem veneno aqui na cidade, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando de pandemia, que as pessoas estão dentro de suas casas, assim, às vezes sem poder ir mesmo. E aí é ligação, é chegar o alimento. Então, acho que a rede também casa muito como um parceiro nesse momento para as famílias. É uma novidade, né? Porque tem essa oportunidade de entregar o alimento em casa, e eu acho que vai muito além dessa comodidade, né? Porque a comodidade não é a novidade, a sociedade tem buscado essa comodidade mesmo antes da pandemia. Mas é a questão de você ter um alimento local, né? Um alimento orgânico e um alimento local. Esse alimento que a rede entrega não é um alimento que veio de milhares de quilômetros de distância. Foi um alimento cultivado na nossa região, quando não na nossa própria cidade. Esse é um dos diferenciais da rede. Outro diferencial que eu acredito da rede é o alimento fresco, né? A gente faz entrega na sexta, o alimento foi colhido na quinta-feira. Então, também isso é um ponto importante. A rede surgiu, você lembrou aí no início, da inspiração de Luiz Moura, né? Luiz Moura trouxe para a gente, em 2015, aquela ideia da aliança social. Sim. E a
ideia muito incrível, que seria pessoas na cidade financiando um agricultor para ter essa relação super direta, né? E aí, infelizmente, a gente não avançou muito essa ideia na época, apesar de ter tido o brilhante Esforço, curso. né, para isso. Então, a gente ficou querendo materializar isso, que a gente acredita como ser a forma justa do alimento circular. E aí a rede vem para dar o primeiro passo de conscientização também para os consumidores. A rede é formada por agricultores, que a gente chama de agricultores aliados, por uma equipe que faz a articulação, que é a equipe que entra em contato, a equipe que recolhe, a equipe que monta e a equipe que entrega também. E também é formada pelos consumidores. A gente considera os consumidores como aliado. O consumidor não é só aquele que paga, é aquele que faz parte do processo, né? A nossa dinâmica, basicamente, da Rede Bem Viver é entrar em contato com os agricultores no início da semana e eles vão falar o que tem disponível para ser colhido na semana. Então, a partir dessa lista de agricultores e agricultoras, principalmente, né, tem muitas mulheres agricultoras, enviam para a gente manda para a nossa rede de consumidores, né, pelo site, antes era pelo aplicativo. WhatsApp. E aí o pessoal faz o pedido, a gente retorna para as famílias com a demanda, né? E a gente recolhe, pensa numa dinâmica, né, para esse alimento chegar até a cidade e entrega na sexta-feira. Isso é um outro ponto importante porque a gente não tem desperdício, né? O que vai ser colhido vai ser colhido para a rede a partir da... Então, o agricultor já colhe com a certeza de que já tem um destino, né? E as entregas acontecem na sexta-feira. Hoje, na rede, a gente tem aí cadastrado mais de 20 organismos agrícolas, né? Cada um com sua especificidade. O pessoal da Bahia Produtiva está junto com a gente na comunidade Bela Vista, na comunidade Bomba, fornecendo os ovos, e também a goma, os derivados do aipim. Andu. Andu também, abóbora. Vários agricultores aí indicados pelo SEDASB estão hoje participando da rede. E é um motivo de alegria. A gente já ter mais de 20 organismos e famílias agricultoras na rede, e a gente já tem mais de 500 entregas, mais de 500 famílias que já receberam a cesta da Rede Bem Viver na cidade de Vitória da Conquista. Ô Dan, você falando assim, a gente fica muito contente, né? A gente enquanto equipe aqui de Até, porque a gente está lá no campo, trabalhando, né, com eles, buscando meios desses alimentos cheguem de forma justa, né, para as pessoas. E quando a gente tem essa forma de comercialização em rede, é como se fechasse o ciclo, né? Eles já sabem que tem ali um grupo que vai estar consumindo aquele alimento. Então, é uma forma, né, que a gente acredita que é real, está acontecendo e que é sustentável e que facilita a vida do agricultor, porque tem aquela relação que a gente sempre trabalha na agroecologia, né? Relação de ganha-ganha, né? Você vai, isso eu sei por experiência, né? O agricultor tem tal alimento, como é que é isso? Aí você, não, o preço é o agricultor que me dá. Então, é uma consciência, assim, que a gente até parabeniza você, de ter esse cuidado de respeitar o preço do agricultor, algo que os atravessadores não fazem, né? Então, é uma forma que auxilia muito o agricultor nesse momento, de saber que tem um comércio justo e seguro, né? Eu sei que o pessoal lá do Bomba, né, da comunidade de Lagoinha, região, em Belo Campo, eles sabem que toda semana eles vão ter ali 30 a 40 dúzias de ovos que vai para a Rede Bem Viver. Então, aquilo ali já é uma segurança para aquelas famílias, assim como, né, dependendo da sazonalidade, dependendo do alimento que for ofertar. Eu sei que eles ligam para vocês, né? A gente, enquanto equipe de Até aqui, a gente vem articulando, né? Tanto eu como o Leandro, agora Roberto entrando na equipe, a gente já articula isso junto com os ACRs, que são esses jovens que estão na comunidade, né? Que eles são, né, quem está lá na assistência técnica no dia a dia.
E a gente percebe a importância de ter alguém assim para fazer essa articulação, né? A gente fala muito isso, que a agricultura tá envelhecendo, né? O meio rural está envelhecendo, então esses jovens que fazem parte desse projeto em específico, como diz Rosa, né, que é a nossa assistente social, tem sido a cereja do bolo, porque eles estão fazendo essa conexão, né, do campo até a cidade, né, que você faz essa conexão com os ACRs, então eles só vão lá, Isso. busca ali o alimento e vê a forma, a logística de chegar até aqui. É uma teia, né? As coisas Sim, estão ligadas. Às vezes, são esses jovens aí que são responsáveis pela articulação naquela comunidade. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito, que é se os jovens saírem do campo, né, com quem é que vai produzir o alimento de qualidade no futuro, né? Hoje a gente percebe que a população na zona rural, principalmente a população no campo e que cultiva a terra e produz o alimento, ela está envelhecendo, né? Então, a gente tem que ter políticas de incentivo, e como essas que vocês têm através dos ACRs, e outras, né? Políticas de incentivo, e até a Rede Bem Viver é uma das formas de incentivo para que outros jovens façam esse movimento de permanecer no campo. sim, sim. Você tocou num ponto muito importante aí, que é o preço justo, né? Normalmente, o que acontece hoje, às vezes, né, não vou generalizar, mas é que como essa distância do agricultor para o consumidor do alimento é muito grande, aparece não só intermediário, vários intermediários. E nessa linha, né, do alimento para sair da terra até chegar no prato, na mesa da família, da pessoa que for consumir, várias pessoas estão explorando o agricultor, né? Porque ganham em cima do agricultor. E quando você vai ver, quem cultivou o alimento Ganha está menos. recebendo menos do que o que vale. E aí a gente tem essa ideia de que o campo é ruim. A sociedade fala que não sei o que, o castigo é enxada, vai para a terra. É porque culturalmente a gente já aprendeu isso, né? De que a terra é uma coisa ruim. E aí esquece que é da terra que a gente tira a energia para viver, né? O nosso alimento. Então, é mudar um pouco essa perspectiva e dar valor ao que vem da terra, ao que é cultivado por esses agricultores. E aí sempre a pergunta que a gente faz é a pessoa dá o valor, quanto é que custa? Porque não é um valor de mercado. A pessoa pode apresentar um valor que não necessariamente seja o valor de mercado. E esse é o problema, porque o agricultor, além de cultivar, de colher, aí às vezes tem que ir para a feira, ficar lá, tem a concorrência, seu alimento às vezes não é vendido e ele vai submeter isso ao seu produto, né? E vai diminuir o valor. E ainda tem né, a questão também das condições climáticas que pode perder, né? A gente tem algumas políticas públicas aí, como o Plano Safra, que seria para esses momentos, mas o governo que a gente tem aí, a gente não está podendo contar, né? Até em outras formas de comercialização, como o PENAR e o PA, a gente vê que está cada vez mais enfraquecido. Eu quero só aqui falar do pessoal que está aí, estou contente, viu? Estou vendo os ACRs lá de Bela Vista, Diogo, Ronei lá do Bengo, uma galera aí, agradecer a todos que estão aí nesse contato com a gente. E, Dan, puxando esse gancho, assim, né, do que você está falando, Daniel lá de Cordeiros? De Cordeiros, que é daqui, né, também teve um trabalho aqui no SEDASE, ele fala aí, né, para melhor fortalecimento da comercialização da agricultura familiar, precisa criar uma política pública municipal. Isso aqui que a gente está trazendo hoje, até isso que são possibilidades da gente estar fazendo esse trabalho na região, né? É uma experiência que a gente está trazendo aqui de Vitória da Conquista, mas a gente espera ter inspirações para isso ser, né, feito lá em Caatiba, onde a gente trabalha com 3 associações, em Belo Campo, em Tremedal, então assim, é uma fonte de inspiração e de possibilidade, né, que a gente está trazendo hoje, que ela é real, que ela existe, que ela é necessária nesse momento. Então, As políticas públicas são essenciais, né? Ele colocou bem aí. A quantidade de pessoas... Hoje, tem um dado de 2015 que 18% da população do Brasil está no campo, né? Então, se essa população
produtiva, né? Todo mundo cultivasse alimento, como é que a gente teria o escoamento disso, se a gente não tem políticas públicas que incentivam isso? Aí esse agricultor, agricultora vai ficar submetido às leis do mercado e vai ter a colheita lá da sua abóbora, do seu milho, e vai vender por valores muito baixos, porque se não vender por esse valor, acaba que perde. Então, se não tiver políticas públicas, aí a gente tem que apelar para outras alternativas, que é iniciativas como essa que a gente, de organização da sociedade, né? A Rede Bem Viver veio por essa demanda das pessoas na cidade a um alimento de verdade, assim como a CSA também surge. Então, se a gente não tem, por enquanto, políticas públicas, a gente tem que Faz a nossa, né? fazer a Regional, nossa parte, né? fazer É, essas articulações em rede, que é o que está acontecendo. Isso, tem que articular. Não pode ficar parado, porque se a gente fica parado, a gente fica sujeito às regras do mercado, e que é super injusta com quem cultiva, né? Com quem está na terra. Então a gente quer fazer que aconteça, né? Pegando também essa conversa, né, Dan, eu queria que a gente pudesse abordar aqui algumas ações, algumas estratégias, alguns elementos para quem está nos assistindo, né, em especial os agricultores, até mesmo que trabalham com a gente no projeto Bahia Produtiva e que possa serem futuros, né, parceiros. A gente já tem alguns, a gente quer agregar cada vez mais. Então, quais esses elementos a gente podia estar trazendo aqui para o alimento chegar, né, que a gente tem sempre essa conversa de ter a continuidade da produção, né? Que a produção tenha uma sequência produtiva, do planejamento. Então, que você falasse um pouquinho dessas características das comunidades que possam estar trazendo elementos. Até se eu for replicar isso lá em Caatiba, como é que seria interessante essa ordem, sabe? É interessante a gente falar disso, porque não é porque existe a Rede Bem Viver que todos os agricultores têm que mandar para a Rede Bem Viver, né? Porque a gente faz aqui um trabalho também de conscientização do consumidor para que a gente possa ter mais agricultores aliados à rede. Mas se todo mundo, por exemplo, quiser mandar o alimento para a Rede Bem Viver, a gente não tem também tantos consumidores para... A gente está fazendo esse trabalho de crescer. Mas esse é um modelo que pode ser replicado em qualquer lugar, né? Basta que tenha pessoas, sobretudo jovens aí, com a energia de organizar tanto os agricultores como o pessoal da cidade, né? Então isso é importante. Se quer replicar, né, essa iniciativa, é primeiro organizar a cidade. E em toda a cidade vai ter gente querendo comer comida de verdade, comida sem agrotóxico, comida que vem desse sistema agroecológico. Então, se junta um grupo de pessoas, então chega o agricultor, né, e faz essa comunicação. Se o agricultor não for esse mesmo que faça essa relação direta, né? Mas é importante sempre é importante a gente falar da variedade, né? Principalmente para o agricultor familiar. Se ele plantar só uma coisa, ele não vai comer só uma coisa, né? Ele precisa de outras coisas. Então, pensar nessa alimentação da família, primeiro, e com variedade. E aí você também tem uma variedade para oferecer, né? Sim. Então, pensar na variedade e pensar nesse processo contínuo, né? E aí é um desafio para os técnicos e para os agricultores o planejamento, né? Como é que a gente pode nos planejar para continuar produzindo mesmo em época que não esteja chovendo, né? Já que talvez a irrigação não seja viável. Sim. Pensar qual é o alimento que a gente pode cultivar nessas condições. E aí o SEDASB já faz isso, né, com excelência, de estar junto aos agricultores percebendo quais são os alimentos que cada localidade é propício a cultivar. Só um gancho no que você está falando, a gente vem, né, nessas atuações nossas, a gente vem trazendo muito o modo de produzir, que é o sistema agroflorestal, né, unindo as culturas ali agrícolas com as culturas arbóreas, frutíferas, né, combinando para aproveitar melhor o espaço e pensando nisso, né, nessa diversidade que vai ter ali para a família e para essas redes, né, porque também é uma forma de ter uma renda também ali familiar. Então, a gente pensa, né, eu sei que é também a forma que você acredita e faz aí agrofloresteiro, é algo que o SEDASB vem trazendo cada vez mais nas comunidades que a gente atua,
é o trabalho dos sistemas agroflorestais, porque além de trazer essa diversidade que você falou, ela vai estar também cuidando ali, né, um manejo sustentável da terra, né? Não tenho água, mas eu posso fazer uma cobertura, né, bem bacana, que faz com que aquela mandioca, aquele milho, aquele feijão, ele venha, né, dentro das condições de cada região. Então, é uma das formas, né, que a gente traz o problema, a gente vem aqui também. A solução é essa, é plantar no sistema agroflorestal, respeitando o tempo e o espaço de cada planta, e que é possível. Nos princípios, né, da agrofloresta, a gente vai ver aí a cobertura do solo, por exemplo, a gente já tem estudos que falam que se tiver uma boa cobertura, a gente vai utilizar 70% a menos de água, né? Fora, você já está promovendo ali a recuperação do solo e você vai conseguir cultivar qualquer coisa naquela terra, e não só um alimento que dê em determinado pH ou determinada acidez do solo. Né? A gente, nesse sistema de agrofloresta e dentro da agroecologia, a gente recupera o solo, né? E consegue produzir muito. E pensar em produzir para a família, produzir para a comunidade mais perto, e produzir para o excedente, a gente ter o recurso financeiro para dar essa viabilidade da agricultura, né? A agrofloresta é um exemplo, né? Porque ao mesmo tempo que você tem ali as hortaliças, sua bananeira já está crescendo junto com outras frutíferas. Então, pensar e essa questão do tempo, né? Inicialmente eu colho as hortaliças que tem um ciclo de vida, um ciclo menor, mais curto. A médio prazo aí já tem a mandioca, o milho. Futuramente já vai estar saindo a banana, mais para frente o mamão, a laranja. Então, a agroecologia é vida, então é abundância. Se a gente trabalhar nessa lógica aí, dos sistemas agroflorestais, a gente está falando em abundância para a família, que vai ter uma variedade de alimentos, variedade nutricional muito boa, e vai ter também uma variedade na hora da comercialização, né? Eu acredito que seja até mais fácil a comercialização quando a pessoa tem vários itens para comercializar. E entra até um outro item aqui que eu trouxe como nessas estratégias de comercialização, que é a questão da apresentação do produto, né? Como é que é a qualidade daquele alimento que chega, né? Porque é algo que a gente também tem que pensar. E quando a gente cultiva dessa maneira, né, com várias coisas juntas, uma vai ajudar a cuidar da outra. Então, a gente vai ter um produto apresentável, né? E também pensar aqui que a gente fica querendo levar o melhor produto para o mercado, mas a gente também tem que formar consumidores conscientes de saber que por algum motivo aquela cenoura chegou menor, mas ela não foi usada veneno, né? Aquele tomate não está aquele brilho. Então, a gente tem muito essa conversa que a gente consome com os olhos, né? Então, a gente tem que consumir com o coração, de saber toda essa logística de chegar até o alimento, até nossas mesas. E tem até uma pergunta aqui, Dan, que chegou, que como é que a Rede Bem Viver vem superando as dificuldades de transporte do alimento do campo à cidade? E eu já abro um parênteses, né, que a gente tem uma comunidade do Bahia Produtiva, que é até Bela Vista, que fornece a goma, e estava com dificuldade de trazer nesse momento. E agora, como que vocês fazem nesse momento? Qual é o refúgio? Nessa pandemia pegou a gente de surpresa, né? Mesmo antes dela já tinha desafios com a questão do transporte. Chegou a pandemia, então algumas cidades estão fechando, né? A gente sofre com isso, porque não tem o transporte, a gente teve que se adaptar, né? E a gente deixou de pegar alguns itens em alguns locais, a gente não deixou, a gente foi obrigado a não pegar, porque não era viável, né? Não tinha como. A gente pegava o frango do pessoal de Licínio de Almeida, um frango caipira. E aí, se a pessoa saísse da cidade, quando voltasse, tinha que ficar isolado por 15 dias. Quem é que queria sair da cidade e voltar para entregar os frangos? Então, a própria comunidade percebe que o ideal é você passar esse frango na própria região, né? Quanto mais local, melhor. Essa é uma das estratégias de adaptação nesses tempos de pandemia, né? Trocar seus alimentos, cultivar com as pessoas que estão mais perto possível. Na rede, a gente usa a estratégia de diálogo, né? Sempre o diálogo. Então, qual é a forma que a pessoa que está no campo
tem para esse alimento chegar até a cidade? Ah, tem o transporte das vans, dos ônibus, qual é o valor? Então, vamos colocar esse valor no valor do alimento. A rede vai ver formas. Às vezes, tem uma pessoa da cidade lá, vizinho, que está vindo para a conquista. Essa pessoa pode trazer. Às vezes, tem uma carona, né? O pessoal dos ovos mandam de carona às vezes é um táxi que tem que pagar para trazer. Então a gente tem que se adaptar. Muito, aqui na região de Barra do Choça, a gente tem um sítio em Barra do Choça, então normalmente quando a gente volta da Barra para a Conquista, a gente está passando em alguns sítios, em algumas fazendas e unidades, né, familiares para coletar esse alimento. Aí passa por Mara, passa na estiva às vezes para pegar o morango, o abacate de Pablo e chega em Conquista. E aí a gente vai, algumas pessoas vão trazendo, quando a gente não está por aqui, deixa na casa de um amigo, de um familiar, mas é dialogado, porque não tem um padrão. Eu não posso falar que tem um padrão. Como é que vai chegar a rapadura lá de Cordeiros para cá? A alternativa muitas vezes tem que ser de quem está na região. E é sempre conversado, nada na rede é imposto. Mas a gente busca alternativas, né? Às vezes, se a alternativa for uma pessoa ter que trazer e essa pessoa tem que ser remunerada, vamos conversar e ver como fica isso. Joia, Dan. Isso é bom porque facilita, né? Porque a grande preocupação hoje do agricultor é como chegar. E se já tem ali o público que está querendo, arruma às vezes isso mesmo, é carona, é ônibus, é van que esteja vindo. Mas acho que assim, que a gente pode falar um pouquinho aqui agora, né, que a gente dessa consciência, né, que a gente tem que ter na mesa, né, do ato, que a gente fala que o ato de comer, ela vai além, né, dos sabores, que é um ato político, é um ato agrário. Então a gente tem que pensar nesse envolvimento dessas pessoas. E eu acho que isso tudo que a gente vem falando, a gente cai muito nessa outra forma alternativa que vocês vêm trabalhando aqui, que é a lógica do agricultor e não a do mercado, né? Como eu falei. É a agroecológica, né? A lógica do agricultor. E queria que você falasse para a gente, né? Do CSA, que é essa forma sustentável, né? Maravilhosa que a gente tem aqui, o Umuarama, que você pode falar até o significado. É pioneiro aqui em Conquista, tem iniciativas espalhadas, né, desde Salvador, Brasília. Então, é uma iniciativa que, até como já abordaram aí, é uma forma de estar levando isso para as comunidades, né, que a gente atua, né, a gente, enquanto equipe de ATE, a gente já visualiza isso também em outros municípios. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o CSA Umuarama. O CSA é uma sigla que significa Comunidade que Sustenta a Agricultura. O que eu falo aqui, às vezes pode soar para muitos como um negócio bem estranho, porque de fato é fora da lógica dessa economia de mercado, porque é baseado na cultura do apreço, né? Sim. Então, não tem a cenoura, o alimento que o agricultor cultiva não vai ter um valor específico. Por quê? E outra coisa, é um movimento muito grande de articulação na cidade. E aí eu vejo como o maior desafio para todos nós, né? Seja quem está diretamente envolvido com o campo, mas que mora na cidade, mas sobretudo para quem está na cidade. Como a cidade entender essa importância do alimento, né? E como sair dessa lógica de mercado em que o agricultor, a pessoa que está no campo é desvalorizada. Então, o CSA é um grupo de pessoas que se reúnem e financiam, né, e as necessidades de um organismo agrícola. Não é que paga por agricultor. Junto agricultor e pessoas na cidade, consumidores, que são chamados de coagricultores, eles vão levantar quais são as necessidades do organismo agrícola para cultivar uma quantidade de alimentos que atenda a essa demanda desse grupo. Levantar as necessidades, seja o adubo, seja as sementes, as ferramentas, o gasto com energia, a gasolina da moto para buscar alguma coisa, ou o trator, né? O salário do agricultor. Todo
o gasto, né, e energia que o agricultor Isso. tem para chegar com um alimento. O alimento. Quais são as necessidades dele para cultivar a terra e produzir o alimento? Com Então, essas diversidade, necessidades, né? Sim. com diversidade, sobretudo. Isso é um dos princípios do CSA, essa variedade de alimentos. Esse orçamento é feito e a comunidade na cidade partilha esse valor, né? Mas não fica tudo sob a responsabilidade do agricultor, porque essas pessoas também se comprometem em ajudar na organização financeira do agricultor, em ajudar na logística para que esse alimento seja acessível a todos que estão no grupo, né? Ajudar na parte de comunicação para que essa tecnologia social chegue a mais pessoas. E aí, por isso, essa pessoa não é chamada de consumidor dentro dessa lógica, é chamada de coagricultor, né? Porque ele faz parte do processo para o alimento sair lá do campo e chegar até a cidade. Não necessariamente ele vai plantar, porque quem tem essa função de plantar vai ser a família, as pessoas que estão no campo. Mas ele vai ajudar nesse processo, né? Seja na organização da divisão das tarefas. Então a gente sai da lógica do preço e entra numa lógica do apreço. Como é essa lógica do apreço que eu acho bacana falar, que é bem diferente da lógica. Porque quando tem uma chuva, por exemplo, no dia de feira, o agricultor já colheu, já estava tudo certo, e choveu, as pessoas não vão para a feira para comprar, por exemplo, né? E aí esse agricultor volta para a terra, né, com grande parte do alimento que já colheu, e o alimento não volta para a terra, né? Só ele vai fazer uma compostagem, vai dar para os animais alguma coisa, mas o alimento não volta para a terra para crescer novamente e tal. Aconteceu um intempérie, né? Então o agricultor é lesado por isso. No CSA, essa comunidade entende que se tiver uma catástrofe, uma chuva, e o agricultor não conseguir disponibilizar a quantidade de alimentos, certo? Vamos partilhar da escassez. Mas, ao contrário, quando o agricultor também está na lógica da abundância, vamos partilhar a abundância, né? Então, é uma outra relação de entender as dificuldades do agricultor, se faltou água, não consegue o alimento daquela forma, né? Então, é tudo uma abertura de um grupo de pessoas que normalmente se encontram na cidade. Fora as visitas, que tem visitas, né? As pessoas conhecem a família, conhecem o agricultor, conhecem o organismo agrícola, né? Não é distante, não só ouviu falar, né? Sim. É uma relação de proximidade entre coagricultores, que também cria essa relação de amizade entre o grupo, de troca de receitas, troca de informações ali sobre os alimentos, e também essa relação de muita amizade que a gente tem, sobretudo aqui no CSA Umuarama, entre coagricultores e família agricultora. É como se fosse, até Rudolf Steiner que fala isso, né? Uma economia viva, associativa ali, onde um vai ajudando ao outro. E aí eu queria saber, né, tem uma pergunta que chega aqui, como se faz para tornar um coagricultor, né? Você já está com o CSA Umuarama aqui, a pessoa quer fazer parte e receber, né, essa mensalidade, como é que funciona a participação no CSA Umuarama, e depois a gente pode falar também da Rede BNT. Então, em todo o CSA é estabelecido uma cota. A cota vai ser essa fração aí dessa soma das necessidades do agricultor, né? Divide pela quantidade de pessoas que tem nesse grupo, e cada pessoa que forma esse grupo, o coagricultor, vai ter uma fração desse valor, que é chamado de cota, né? Essa cota é paga, transferida no início do mês. Isso também dá uma segurança para o agricultor. Ele recebe o valor antes do mês. Ele tem o compromisso de, a cada semana, disponibilizar o que ele for colher. Então, na CSA Umuarama, esse pagamento é feito até o dia 5. A gente tem um compromisso. Eu falo a gente porque eu estou na família do sítio Umuarama, fornece 10 itens para essas famílias. Hoje nós somos com 7, mas já como é uma lógica difícil, assim, diferente. Algumas pessoas entram, às vezes não se adapta, sai, mas é um movimento, né, de que mais pessoas também
vão conhecendo, vão percebendo a importância desse tipo de economia associativa e vai permanecendo. Então, a gente tem até a página aí que nossa amiga, que não é agricultora, é uma coagricultora, Patrícia Baia, ela que administra a página do CSA Umuarama aí no Instagram. Então, para entrar é fazer o contato, aí a gente vai apresentar os princípios, porque tem uma série de princípios, e a pessoa se compromete por no mínimo 6 meses para estar colaborando com o organismo agrícola a partir dessa cota, desse valor. Eu tenho até aqui uns princípios aqui, né? Que é a diversificação da produção, a aceitação do produto na época, né? Também tem que ter esse respeito à sazonalidade, essa questão do preço justo que a gente já abordou aqui, que está, né, dentro da comercialização. Essa relação mesmo de amizade do agricultor com quem está buscando o alimento, não é aquela visão de ir no mercado, pegou, não sabe nem de onde é que vem aquele produto. Tem também a gestão democrática, né, que eu sei, que eu já participei de algumas reuniões do CSA e cada um tem que pegar uma função para fazer, para aquilo acontecer. Tem essa aprendizagem mútua, né, e essa coisa aí da produção local, né, o consumo local que ele é valorizado e realizado. É outra diferença, né? Assim, que às vezes assusta algumas pessoas, você falou aí do princípio da aceitação, né? Essa relação de diálogo entre agricultores e coagricultores, o agricultor então vai estar cultivando o que ele já tem aptidão, o que é a aptidão do organismo agrícola, mas também os coagricultores podem estar sugerindo, né, itens, alimentos para esse agricultor ir cultivando. Mas não tem, é diferente de um mercado, diferente da lógica da feira, que o consumidor ele vai escolher o que quer levar para casa, né? E aí muitas vezes essa escolha se limita nos alimentos já convencionais, que ele sempre pega. No CSA, é uma demanda uma variedade muito grande de alimentos, né? E a partir a partir da colheita da semana do agricultor. Por exemplo, o agricultor tem lá punks para compor a cesta. Então vai punks, vai medicinais, vai sempre frutas. No CSA o Arama está indo sempre raízes folhosas. Então a variedade de alimentos é muito grande e a aceitação, né? Porque também estimula aos coagricultores, aos consumidores, a conhecer novos alimentos, né? Às vezes não tem o costume de cozinhar um rabanete, né? Ou outro item, ou outro alimento. E aí passa ali com a troca de informações entre as pessoas, descobrindo receitas e esse processo de aceitação é muito bom. É aceitar o que a terra dá para a gente naquela época do ano, né? Que é a sazonalidade. Então a terra sabe do que a gente precisa em cada época do ano. Só para a gente dar um exemplo, tem época que dá muito inhame, aí a gente vai ver que o inhame tem substâncias lá que fortalecem o nosso corpo, ou exalam um odor que espanta o mosquito da dengue. E aí a gente vai entender por que a terra está dando inhame nessa época do ano. É para proteger o corpo das pessoas. Então, até um excesso de inhame, tem muito inhame na época, né? Porque e justamente é uma época de aumento dos casos de dengue. Só para a gente fazer uma analogia. A terra sabe o que o ser humano precisa. E por isso ela fornece alguns alimentos em determinadas épocas do ano. E aí cabe também ao coagricultor, o consumidor, entender Respeitar, isso né? da terra, né? Respeitar isso e aceitar, né? O alimento próprio da localidade, não é alimento que vem de distância, né, de longas distâncias, e o alimento da época certa, né? Da época específica de cada um. Sim, Dan já está aqui, estou recebendo aqui, já está acabando o nosso tempo, mas só para fazer uma rememorização aí do que a gente abordou, né? Apresentamos aqui as duas formas de articulação de redes na comercialização, que foi a rede Bem Viver, né? Que quem quiser pode pesquisar mais aí, tem Instagram, né? Tem Facebook, e o CSA Umuarama, que a gente tem outra CSA, né? Bahia, CSA Brasil, só pesquisar aqui para entender melhor, porque esse aqui era assunto para uma tarde inteira para explicar, né? Cada item, como participar. A gente agradece, né, dessa sua relação com o SEDASB, ela é muito importante para fechar esses ciclos da gente, né? A gente já trabalhou com você desde quando eu trabalhava na Bahia Tech, eu lembro que eu trazia açafrão, biscoito lá da comunidade Olho d'Água da Serra, e hoje a gente está conseguindo
inserir esses produtos, né, esses alimentos do projeto Bahia Produtiva nessa forma sustentável de relações que a gente acredita, né, que ela é sustentável e que ela dá essa segurança para o agricultor e para a agricultora. E só para fazer minhas considerações aqui, você fazer a sua também para a gente fechar, que não existe só um modelo, né, de comercialização. A gente trabalha com perfil de agricultores que já vendem em feiras, né, já trabalha com PA, com PNAE, como a gente abordou, faz o comércio local, só que isso aqui é uma forma que a gente vem trazendo, né, que para mim é uma das que mais valoriza realmente quem está lá no campo, quem está lá na lida diária, e que eu tenho todo o meu respeito assim, e gratidão por trabalhar com cada um e cada uma. Então é isso, agradecer mesmo, Dan, sua presença aqui, por ter trago todos esses elementos para a gente. As pessoas devem estar aí tudo assim confusas um pouco, como é que funciona a rede, como é que funciona o CSA, mas é também uma oportunidade para essas pessoas procurarem outras alternativas, né, de que chegue esse alimento na nossa mesa e que preze por aquele agricultor que está lá, né, desde o preparo da terra até chegar na nossa mesa. Então, agradecer mesmo. Pode fazer suas considerações aí para a gente também estar Isso, né? A gente não veio para substituir a feira. Eu acho tão bacana a feira quando o agricultor tá lá e a pessoa ali naquele espaço desenvolve uma relação, né, com o agricultor. E são tantas relações bacanas que a gente vê em algumas feiras. Mas a gente percebe também que está diminuindo essa presença do agricultor na feira, né, por conta da quantidade de atravessadores que está tendo. Intermediários e mais intermediários que acaba desvalorizando esse trabalho tão bonito do agricultor. A rede tem uma metodologia que pode ser replicada, a gente não é essa empresa que quer fazer, como é que é? Aquele negócio que tem a mesma empresa em vários lugares, né? A gente não quer isso, a gente tem essa iniciativa na cidade, na região do sudoeste da Bahia, os alimentos são entregues para as famílias de Vitória da Conquista, mas é um modelo que a gente está aberto a conversar com várias pessoas para que possa ser feito em outras cidades da nossa região, sobretudo, né? Porque, mais uma vez, quanto mais local, melhor, né? E o CSA é esse modelo de economia que eu acredito muito, porque sai da lógica, essa lógica de exploração do mercado, entra numa lógica do apreço, que a rede também faz, e é importante a gente falar aqui que são duas iniciativas diferentes, por mais que se assemelhem, né? Mas são duas iniciativas diferentes, e como eu estou pela página da rede agora, incentiva as pessoas que puderam ouvir essa conversa, participar um pouco, que busque novas formas de relação com o alimento, né? E isso perpassa por também uma relação com a pessoa que faz esse processo todo acontecer, desde seja o agricultor, seja as pessoas que entregam na sua casa, mas a gente criar relação com pessoas, a gente fala Rede Bem Viver, nutrindo relações saudáveis, porque a função do alimento também é nutrir relações, né? A gente tirar essa visão do alimento como um produto e a gente lembrar que o alimento tem muita energia por trás do alimento. E tem muitas vidas, muito suor, muito carinho história, em cada né? alimento, né? Muita história no alimento. A gente, uma inspiração do CSA foi o Teikei, que é uma filosofia do Japão, que é a face do agricultor, a face do agricultor no alimento. Se a gente conseguisse, né? Se as pessoas na cidade conseguissem perceber que atrás desse alimento que promove a nutrição para o seu corpo tem uma família, tem uma pessoa, né? Tem uma terra por trás, a gente estaria mudando muita coisa. Tá E ganhando mais saúde. tempo, Dan. Ganhando mais saúde. Mais saúde. Gratidão demais. Estou à disposição aí para bater um papo, para ajudar como eu puder ajudar. A Rede Bem Viver está no site cestasredebemviver.com.br e o CSA Umuarama. A gente vai precisar sim, que esse é um debate, uma iniciativa que a gente quer levar para as comunidades, que a gente participa. A gente já trouxe você para alguns seminários nossos e a nossa próxima etapa é fazer acontecer isso nas comunidades, nas outras regiões. Mas é isso, agradeço a todos e a todas.
né? Não dei conta de ler os recadinhos aqui, mas eu vi cada um que chegou, né? Que vocês sintam-se aí abraçados, queridos por essa instituição que está aqui para trabalhar no fortalecimento, né, dos trabalhos aí na agricultura familiar. Então, boa tarde a todos e a todas e até a próxima. Parabéns, SEDASB. Valeu, Dan. Valeu.